Oi, gente, cheguei e a receita de hoje é difícil quem não gosta, porque são fatias húngaras. Bom, vocês viram aí que a massa é bem levinha, as fatias húngaras ficam bem fofinhas e se de repente você não quiser fazer as fatias, você pode fazer um pão doce com essa massa ou até rechear com goiabada que vai ficar uma delícia também. E então, ficou com vontade de comer essas fatias húngaras comigo? Ah, muito fácil, larga tudo de lado e vamos para a cozinha! Então, vamos começar essa gordice. Peguei uma tigela e vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento biológico seco, 4 colheres de açúcar e uma xícara de leite morno. Mas veja bem, esse leite tem que estar bem morninho. Não pode ser o leite quente, senão você vai estragar todo o seu fermento. E a dica é misturar bem esses 3 ingredientes. Fazendo assim, a sua massa não vai ficar com cheiro e nem com gosto de fermento. Agora que eu misturei bem, eu vou colocar aqui 2 ovos inteiros, uma colher de café de sal, 2 colheres de margarina derretida. É importante essa margarina estar derretida para ficar mais fácil de misturar na massa. Pode usar a manteiga também. Com sal, sem sal, tanto faz. De qualquer jeito dá certo. Agora eu vou pegar a farinha de trigo. Para essa receita eu vou usar 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Volta lá com a massa do pão. Agora eu vou colocar a farinha de trigo bem devagarinho. Não coloque essa farinha toda de uma vez, para não correr o risco de embolar a sua massa e você perder toda a receita. E agora a dica é mexer bastante essa primeira etapa, enquanto essa massa tá molinha assim, para depois você não ter que ficar sovando essa massa por muito tempo. Então vai colocando a farinha bem devagar e vai mexendo bastante a sua massa, com fouet, uma colher de pau, de qualquer jeito dá certo. Agora já não dava mais para mexer com o fouet, então eu vou colocar a mão na massa, mas sempre assim, colocando a farinha de pouquinho em pouquinho. Aqui em casa eu vou usar 4 xícaras e meia de farinha de trigo, mas pode acontecer de você ter que usar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos na sua casa. Vai depender muito de como você mediu seus ingredientes, do tipo de farinha que você está usando, por isso é bem importante ir adicionando a farinha aos poucos. Eu coloquei a massa na mesa, coloquei um pouquinho de farinha e está grudando demais. Então agora eu vou colocar mais um pouquinho de farinha e vou sovar essa massa até dar o ponto. Eu já usei praticamente toda a minha farinha e a minha massa já ficou pronta. O ponto é esse, quando ela não gruda mais na mão, não gruda mais na mesa e continua molinha assim. Você percebe que é uma massa bem molinha mesmo. Então esse é o ponto, é melhor sempre ter menos farinha na massa do que mais farinha na massa. Assim o seu pão vai ficar bem fofinho. Agora eu vou deixar essa massa descansando por pelo menos meia hora a 40 minutos. Enquanto a massa descansa um pouquinho, eu vou fazer o recheio. Tenho aqui 4 colheres de sopa de margarina, 100 gramas de coco ralado, que é um pacotinho de coco ralado, e uma xícara de açúcar. É só misturar com as pontas dos dedos, não tem segredo nenhum. Mistura bastante até que isso tudo vire uma farofinha bem grosseira. Aqui em casa já passou 40 minutos e a minha massa já cresceu bastante, tá bem bonita. E agora eu preciso fazer com que ela volte ao início de fermentação. E eu faço isso tirando o ar da massa com as pontas dos dedos.
Agora eu vou dividir a minha massa em duas partes, porque eu gosto das minhas fatias mais fininhas, mais magrinhas. Se você quiser que elas fiquem bem maiores, é só abrir essa massa toda e fazer um rocambole bem grandão. Eu vou fazer assim, menorzinho. A espessura da massa você que decide, tanto faz. Mais grossa, mais fina, não tem problema, de todo jeito dá certo. Agora eu tô colocando o recheio da massa, aquele recheio de coco com açúcar. E agora a dica é enrolar bem apertadinho, enrolando como um caracol e vai apertando um pouquinho para essa massa não ficar muito solta e o seu recheio cair todo na forma depois. Agora que eu já enrolei, eu vou fechar bem direitinho embaixo, só para unir as pontinhas e as fatias não ficarem todas abertas no forno depois. Feito isso, é só cortar. O tamanho você que decide, maior, menor, tanto faz. Eu gosto das minhas fatias assim, bem pequenininhas, porque elas ficam mais docinhas. Depois de cortar todas as fatias, eu vou colocar em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. E eu preciso deixar elas descansando por mais meia hora. Aqui em casa já passou mais meia hora e as minhas fatias já cresceram um pouquinho. E agora, para deixá-las mais brilhantes e bonitas, eu peguei uma gema com 2 colheres de leite gelado. Mas esse leite e essa gema não muda o sabor das suas fatias húngaras, então se você não quiser passar, não tem problema, não precisa. O meu forno não está pré-aquecido, eu vou colocar as fatias húngaras dentro do forno, vou ligar a temperatura de 180 graus e vai assar por mais ou menos 40 a 45 minutos, vai depender muito do seu forno, então fica de olho na sua casa. As minhas fatias já estão quase prontas, então eu vou fazer uma caldinha. Coloquei aqui uma caixinha de leite condensado com 1 xícara de leite. E eu vou precisar aquecer bastante esse leite, porque eu tenho que colocar em cima das fatias quentes. Pode aquecer no micro-ondas, no fogão, do jeito que for mais fácil para você. Pronto, aqui em casa passaram 40 minutos e as minhas fatias húngaras ficaram prontas. E agora eu vou jogar aquela caldinha de leite condensado com leite, uma caixinha de leite condensado com 1 xícara de leite quente. Então não esquece, leite quente nas fatias húngaras quentes. Tirou do forno, já joga o leite. E agora, para deixar ainda mais gostoso, eu tô colocando um pouquinho de coco ralado fino por cima. Agora sim, as minhas fatias húngaras estão prontas de verdade. Eu só vou tirar da forma e vou mostrar para vocês como elas ficaram. Fofinhas, gostosas, e eu espero que vocês gostem muito dessa receita. E se vocês fizerem, voltem aqui e venham me contar o que vocês acharam.